E aí pessoal, seja bem-vindo a esse vídeo. Eu me chamo Heitonilda, criei esse canal aqui para te ajudar a investir melhor e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a conclusão que nós temos até agora desse moído aí da CVM com o MXRF11. Bom pessoal, dia 25 de janeiro o MXRF soltou um fato relevante comunicando ao mercado e aos seus cotistas que recebeu uma notificação da CVM e nisso a CVM estava proibindo o MXRF11 de distribuir proventos mensais enquanto ele não tiver lucro contábil. Essa questão de lucro contábil, pessoal, vou explicar agora mais ou menos para você entender mais ou menos como funciona. Eu não sou contadora, não sou advogada, mas posso falar o meu entendimento sobre essas notas da CVM e o fato relevante do MXRF11, a situação que ele e os outros fundos imobiliários podem sofrer. Mas antes eu quero pedir para você se inscrever no canal, não custa nada, é só clicar aqui embaixo na inscrição, que toda semana eu estou trazendo conteúdo aqui que pode interessar para você, beleza? Então essa questão de lucro contábil é o seguinte: imagina que você comprou um prédio aí na sua cidade de R$1 milhão, você alugou esse prédio, você vai ficar recebendo um aluguel fixo ali por um ano. Só que aí, após 4 meses, você precisou, por algum motivo, fazer uma reavaliação aí desse prédio, do valor desse prédio. E aí você viu que nessa reavaliação o seu prédio ele não está valendo mais aquele valor de mercado de R$1 milhão, agora ele está valendo 950 mil. Então você teve um prejuízo contábil aí de R$50 mil. Só que o seu aluguel não mudou, você continua recebendo ali sua receita mensal. A mesma coisa acontece com os fundos imobiliários. Mais para frente aqui eu vou dar outro exemplo que pode ser que fique mais claro. Mas nesse caso aí desse prejuízo contábil de R$50 mil, se fosse um fundo imobiliário, ele não poderia distribuir proventos, porque ele teve esse prejuízo contábil. E isso é super normal de acontecer com o mercado imobiliário, pessoal, essa questão aí de prejuízo contábil. A gente sabe que a economia ela tá um sobe e desce sempre, então os imóveis se valorizam, se desvalorizam, e isso não é problema nenhum, é tranquilo para quem investe em imóvel, sabe disso. Vamos mais para frente aqui, isso deixou muita gente preocupada. Vamos entender esse problema do MXRF11 com a CVM um pouco mais. Bom, aqui no Brasil existe uma lei que regula mais ou menos os fundos imobiliários e essa lei ela diz o seguinte, que o fundo deverá distribuir aos seus cotistas no mínimo 95% dos lucros auferidos, apurados segundo o regime de caixa, que não está falando em regime contábil. Então aqui a gente vê que nessa lei, apesar de não estar muito claro como seria essa distribuição, mas falou aqui em regime de caixa. Então, nesse caso, o caixa é basicamente o que o fundo imobiliário recebe de aluguéis todos os meses. Então, teoricamente aqui, por essa lei, ele poderia distribuir todo esse caixa em forma de proventos. A CVM, esse foi o último esclarecimento da CVM sobre a decisão do colegiado. Então, vamos ver aqui o que a CVM falou. A referida decisão envolveu um caso específico, que é o MXRF11. Contudo, o entendimento ali manifestado pode se aplicar aos demais fundos de investimento imobiliário que tenham características similares ao do caso analisado. Então, ele falou aqui que pode aplicar essa normativa para todos os outros fundos imobiliários. Continuando aqui, os fundos imobiliários têm discricionariedade para definir os valores a serem distribuídos aos cotistas, beleza. Entretanto, ao apresentarem suas demonstrações financeiras, isso é bem importante, tá, pessoal? Devem reconhecer adequadamente a segregação dos valores distribuídos entre rendimentos e amortização de capital. O que a CVM quis dizer aqui? A CVM simplesmente disse que o fundo imobiliário, os fundos imobiliários, eles podem distribuir, sim, mensalmente. Só que o que acontece? Eles vão ter que fazer a distinção nas demonstrações financeiras do que é rendimento e do que é
a amortização. Vamos a mais um exemplo aqui. Vamos dar um exemplo aqui com fundos imobiliários de tijolos que fica mais fácil de entender. Digamos que o VISC11, que é um fundo de shopping, ele comprou um shopping ali por 1 milhão, são valores fictícios, tá? Só para exemplo, ele comprou um shopping ali por 1 milhão de reais. E aí ele está recebendo mensalmente. Tudo que ele recebe, ele passa para os cotistas, dentro da lei, né, que obriga a passar 95% dos rendimentos. Beleza. Só que aí fizeram uma reavaliação semestral nesse imóvel desse fundo imobiliário e viu que agora ele não vale mais 1 milhão. É aquela questão, ele vale 950 mil. Então, teoricamente, pelo que a CVM quis dizer, ele não pode distribuir proventos se houver um prejuízo contábil. E aí ele pode sim distribuir. Só que ele precisará distribuir e distinguir no relatório dele que distribuiu amortização. Então, ao invés de chegar aí na sua corretora a mensagem que você recebeu proventos do MXRF11, vai chegar que você recebeu amortização do MXRF11. Então, basicamente, o que a CVM está querendo dizer, no meu ponto de vista, é que o MXRF ele precisa entregar um relatório mais completo, distinguindo o que é rendimento e o que é amortização de capital. E uma preocupação das pessoas é se a amortização paga imposto de renda, porque os proventos eles são isentos. E amortizações também são isentas de imposto de renda. Amortizações são pagamentos referentes à devolução de capital e rendimentos de créditos isentos de imposto de renda. Então, amortizações são isentas de imposto de renda, porque não é como se tivesse um lucro, é como se o fundo estivesse devolvendo o seu capital, uma parte do seu capital. Claro, né, pessoal, esses pagamentos de amortização, eles não são tão bons quanto proventos, já que pagamentos por amortização, ele no longo prazo tende a baixar o seu preço médio, que toda vez que você recebe um pagamento por amortização, isso vai ser debatido aí do seu preço médio. Então, um dia quando você for vender lá na frente essa cota, você vai ter um lucro maior e, portanto, você vai pagar mais imposto. Mas isso aqui pode ser assunto para um próximo vídeo. No momento eu quis só trazer mesmo essa questão da conclusão aí que nós temos até agora desse problema da CVM com o MXRF11. Então, pessoal, na minha opinião, os fundos imobiliários eles vão continuar sim distribuindo rendimento mensal, seja em forma de proventos ou em forma de amortizações. Só que o que acontece? Os fundos imobiliários, eles terão que mudar as suas demonstrações financeiras e distinguir ali, esse mês eu paguei aos cotistas X de proventos, aí no mês que vem, esse mês eu paguei X para os cotistas de amortização. É basicamente isso que a CVM quer, na minha opinião, que ele faça essa distinção que é proventos e do que é amortização, os pagamentos por amortização. Então, a princípio, pessoal, é isso. Pessoal, no momento não precisa pânico, tá? A CVM soltou essa nota aí e não explicou muito bem como vão funcionar os fundos imobiliários daqui para frente, mais especificamente o MXRF, que foi a questão do problema ali foi com o MXRF por enquanto. Então ela deixou muita coisa no ar para que a gente fizesse nossas interpretações e isso realmente um tem uma interpretação, outro tem outro tipo de interpretação e aí começou esse burburinho aí com o MXRF11, mas é basicamente isso, não venda suas cotas, se você não estiver confortável não compre mais por enquanto, mas vender suas cotas agora nesse meio que você nem sabe realmente o que vai acontecer, eu acho que pode ser loucura, beleza? Então, muita gente foi falar comigo lá no Instagram, eu até me surpreendi, as pessoas perguntando se era para vender, o que eu achava de vender tudo de fundos imobiliários para comprar ações ou outros ativos, e realmente eu acho que isso é loucura. Com esse problema aí da CVM, a gente só vê uma coisa, pelo menos eu tirei uma conclusão, que é a diversificação. Se você não tivesse tão alocado em fundos imobiliários ou no MXRF, você não estaria tão preocupado assim. Então, diversifique bem sua carteira, não tenha muito dinheiro em um ativo só, seja ouro, seja ações, seja dólar, seja o que for, não concentre o seu capital em um ativo só, beleza? Então o vídeo de hoje foi esse, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se gostou, não esquece de curtir o vídeo aqui, se inscrever no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.